Olá, pessoas dessa internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Rettori e sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo que eu fiz sobre o ciclo menstrual completo, eu quis destacar mais o processo físico de cada fase do ciclo menstrual e ilustrar com algumas crenças como é visto o nosso ciclo em outra cultura. Hoje eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais sobre cada período do nosso ciclo, nos aspectos mais psicológicos e sociais de cada fase. Na verdade, eu já comecei desmistificando a menstruação e hoje eu vou falar um pouquinho mais do período pré-menstrual. O período pré-menstrual é conhecido mais como a terrível, abominável, assustadora TPM. Em geral, ficamos mais irritadas, menos tolerantes com algumas situações, mais à flor da pele, por assim dizer. A gente aprendeu que TPM é algo horrível e que a gente deve silenciar esse período com o uso de hormônios e outros medicamentos. E de novo, existem várias piadas e estereótipos sobre a TPM, de como ficamos descontroladas e etc, etc, etc. Nossa, gente, eu já tô cansada de falar isso pra vocês, que mais uma função do nosso organismo que é natural é motivo de piada, de estereótipo e essas bizarrices. Mas o fato é que esse período ele não é bem compreendido por nós mesmas, que dirá por outras pessoas. E por haver esse estereótipo do descontrole, a gente usa a TPM inclusive como uma desculpa. Sim, eu já usei várias vezes como uma desculpa, do tipo, desculpa ter gritado, eu estava na TPM. Ou então, a TPM me fez agir daquela forma e todo esse blá blá blá. A pré-menstruação é o fechamento do nosso ciclo. O nosso corpo deu tudo de si para ovular e para recriar o endométrio, para criar as condições perfeitas de criar um outro ser humano, dispensando uma grande quantidade de energia. E agora ele precisa de focar essa energia naquilo que realmente importa, para depois poder jogar esse sangue fora e tudo que ele não precisa mais na menstruação. Nessa fase, é como se nosso organismo estivesse falando um chega bem grande assim para tudo. É como se nosso corpo falasse que não vai aceitar mais nenhuma máscara, mais nenhum fingir de boazinha e não vai engolir mais nenhum sapo. Ele não quer sustentar uma aparência que ele não precisa. Não há mais tempo e nem disposição para lidar com aquilo que não nos cabe mais. Nós somos criadas para sermos obedientes, gentis, belas, recatadas do lar. Somos criadas para sermos meigas e estar sempre à disposição dos outros, cuidando de tudo, sendo maternas o tempo inteiro. Nós não podemos demonstrar nosso descontentamento, nossa irritação com as coisas, e a raiva é visto como algo ruim. É contra nosso instinto maternal. Só que, na verdade, a gente sente raiva, a gente sente irritação, só que a gente fica tentando esconder esse sentimento baseado nessas crenças que formam o gênero feminino. Quando um homem grita e demonstra que está irritado com alguma coisa, todo mundo corre para tentar resolver a situação que deixou ele irritado para que ele fique calmo. Quando uma mulher grita e mostra sua insatisfação com as coisas, a sociedade tenta diminuir isso, fazendo chacota disso, chamando ela de histérica, ou jogando piadinhas, diminuindo a situação e justificando que ela está de TPM, como se a mulher fosse um ser irracional à mercê dos seus hormônios. Mesmo que a mulher esteja na pré-menstruação e esteja irritado, isso não justifica essa questão irracional que tanto pregam. Como a TPM é o momento que o nosso corpo fala que não dá mais para engolir sapos, ela só nos ajuda a expor os problemas que a gente tenta jogar por debaixo do tapete ao longo do ciclo. A TPM, ela levanta o tapete da nossa psique e fala: aqui, isso daqui, essa sujeira aqui, você não vai limpar isso não? A fase pré-menstrual precisa analisar aquilo que não nos cabe mais. Por isso é um momento tenso, porque às vezes esses problemas que ela mostra a gente já está arrastando há muito tempo. Vocês podem perceber isso. Geralmente as coisas que nos fazem explodir na TPM são assuntos, questões que já nos incomodam ao longo do nosso ciclo. Só que a gente deixa passar por algum motivo qualquer, seja porque a gente não quer lidar com aquilo ali agora, seja porque a gente não quer ofender ninguém, seja porque a gente tem que manter algum status, algum padrão, que a gente foi educada para ser daquele jeito, ou simplesmente são questões que a gente
pronta para deixar e ir embora. A TPM não é e ela não tem que ser algo ruim. A gente pode usar ela como ferramenta de autoconhecimento e uma certa autoanálise. Para a gente usar a pré-menstruação ao nosso favor, a gente pode primeiro começar a mudar o olhar sobre ela. Ao invés de chamá-la de tensão pré-menstrual, podemos começar a chamá-la de tempo para mim. A gente pode usar uma mandala da lua ou um diário para escrever como a gente está nesses dias. Escrever sobre os nossos sentimentos e o que aconteceu naquele dia para que a gente sentisse aquilo. Depois, a gente pode fazer um comparativo ao longo dos ciclos, percebendo quais foram os padrões que nos irritaram, os padrões que nos deixaram tristes, as coisas que foram meio que se repetindo assim para esses sentimentos acontecerem. E se for necessário, gente, pegar essas questões que vocês observaram e levar para uma psicóloga, para que ela ajude a olhar de fora e entender melhor esses processos que você percebeu. Quando a gente percebe esses padrões ao longo dos ciclos, a gente pode começar a pensar em algumas soluções para essas questões. Às vezes, a mudança que a gente precisa fazer é dizer mais nãos, pôr mais limites, expor para as pessoas que a gente convive aquilo que nos incomoda para elas tentarem nos ajudar também a lidar com essas questões. Aceitar que a gente também sente raiva e que a gente não precisa ser boazinho o tempo todo com medo do que os outros vão pensar. Ou ainda, as mudanças que a gente precisa fazer são mais difíceis, como perceber onde que a gente está meio que falhando e talvez mudar de atitude. Abrir mão de coisas que a gente acha que é valiosa, mas que na verdade nem são tão úteis assim. Abandonar mesmo algumas pedras que a gente carrega, mesmo que isso de início pareça que vai ferir nosso orgulho, nosso ego. Quando a gente faz esse movimento ao longo do nosso ciclo de já ir trabalhando as questões que nos incomodam, a pré-menstruação costuma ser bem menos dolorida, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Eu falo isso por experiência própria. Já fiz várias modificações e abandonei várias crenças que eu achava que eram justas para mim. E realmente a minha TPM hoje em dia é bem menos intensa e bem menos dolorida. O ciclo menstrual é algo natural da gente. Ele não deveria ser um incômodo ou um fardo. É uma ferramenta muito útil de autoconhecimento. Como eu já disse em outro vídeo, a sociedade, o mercado de trabalho, o espaço público, ele não foi feito por mulheres e nem para mulheres. Então não houve quase nenhuma modificação nesses espaços públicos para se adaptar às nossas singularidades. A única solução encontrada foi silenciar nossos corpos com o uso de hormônios sintéticos. Só que o uso desses hormônios tem sido cada vez mais questionados pelos diversos problemas de saúde que pode trazer para a gente, como, por exemplo, problemas vasculares. Aprendemos que quando a gente tem cólica, a gente deve silenciar esse sintoma. Quando a menstruação dura mais de 3 dias, a gente deve tomar anticoncepcional para diminuir o fluxo, ou tomar anticoncepcional para diminuir essa irritação na pré-menstruação. A solução, que não é uma solução, é apenas silenciar esses sintomas que mostram pra gente que tem algo de errado. A dor física e a dor psicológica, elas estão mostrando pra gente que tem algo ali no nosso organismo que não vai bem. Pra mim, não há problema algum a gente tomar um remédio para aliviar. Mas essa é a função do remédio, aliviar e não silenciar. Não pôr para debaixo do tapete novamente essas questões que a gente precisa sentar e resolver. Até porque se a gente não resolve, a gente continua no mesmo padrão de adoecimento e de sintomas. Ter um corpo cíclico é algo normal, natural e saudável. O que não é normal é a gente estar dentro de uma lógica que a gente precisa produzir o tempo todo, precisa estar disponível para o outro o tempo todo, a custo da nossa saúde física e mental. Eu sei que a gente precisa trabalhar, precisa ter nosso salário, precisa sustentar nós mesmas, nossa família, cuidar do nosso entorno, mas a gente não precisa fazer só isso. A gente pode adaptar a nossa rotina para que a gente faça mais acolhimentos, mais momentos. De fato, a gente tem esse tempo para mim. O que a gente precisa fazer é nos acolher,
nos dar carinho, nos tratar com respeito e com muito amor, nos dar descanso quando a gente precisa de descanso, dizer mais nãos, estabelecer limites, marcar compromissos laboriosos só quando a gente tem mais energia e disposição para lidar com esses compromissos. Enfim, é uma série de modificações que dá para ir adaptando a nossa necessidade particular, a nossa singularidade, de acordo com essas auto-observações que a gente vai fazendo ao longo do nosso ciclo. A pré-menstruação é uma ferramenta muito útil e ela não permite que a gente não seja aquilo que a gente não é. E isso é muito bonito, é muito saudável. Ser apenas quem somos, aceitando os nossos limites e nossas verdades para deixar ir embora na menstruação tudo aquilo que nós não somos, que não queremos e que não nos serve mais. Quando a gente faz isso, no próximo ciclo a gente volta até mais leve, entendendo melhor quais são nossas reais potências. Não que as questões acabam assim, de um ciclo para o outro. Como eu já disse, há problemas que a gente arrasta por anos e a gente precisa igualmente de anos para resolver. Mas pequenas modificações já começam a fazer grandes efeitos e em vez da gente ficar num círculo vicioso, a gente começa a espiralar, cada vez vendo o problema de um degrau acima. E ainda teremos outros ciclos para a gente ir trabalhando isso mais a fundo, fazendo mais modificações ao nosso favor. Lembrem-se, autocuidado não é egoísmo, é um ato de amor incondicional. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer experiência que você tenha, deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia, tá bom? Beijões sororos e tchau!